Dora Kramer por aqui para olhar com a gente para esses nomes anunciados há pouco. Dora, bem-vinda, boa tarde para você, obrigada por essa participação extraordinária. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, meu amigo Coutinho. Quanto tempo? Tudo bem, E Dora? boa tarde Boa para tarde. todo mundo, todo. Olha só, surpresa nenhuma, né? A gente observa que esses nomes aqui, a equipe do presidente eleito foi soltando aos poucos ali, naquela configuração de bastidor, e todos eles se confirmaram. Tem aqui Cida Gonçalves, só para o Ministério da Mulher, que não estava contemplada, não se falava o nome, e até o nome do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin para a Indústria e Comércio não se configurou uma surpresa, porque ontem já circulava essa notícia. Então, aqui me pareceu que está contemplada a questão da diversidade, até porque quando o presidente, depois do anúncio dos nomes, o presidente eleito fez ali um apelo para que os ministros compusessem as suas equipes, levando em conta a diversidade. Então, me pareceu que as nomeações sob esse conceito, talvez só com exceção do Ministério dos Povos Originários, que ainda não foi anunciado, me parece que estão encerradas por aqui. A surpresa, o suspense, gente, continua, né? Porque nesses 15 ministros que ainda faltam, 16, gente, 15? 16. 16, isso. Tem coisa muito importante, além de ministério muito importante, tem aí o destino de Simone Tebet e de Marina Silva, que até agora nada surgiu a não ser um falatório que recusa, que não pode, que, enfim, nada de concreto. E acho que o presidente eleito deixou a composição político-partidária para esse grupo de ministros que ainda faltam. Gente, tem aqui planejamento, que aí deve ser técnico, né? Não deve ser uma indicação, tá? A história do André Lara Rezende, que tinha recusado, agora parece que voltou o nome dele, enfim. Tem agricultura, meio ambiente, cidades, pesca, enfim, tem uma série de ministérios que agora a expectativa é com relação a como é que vai ser montado o xadrez político partidário, porque até agora, em termos de partido, o que está contemplado muito o PT e ali o PSB, né, que tem o vice-presidente, agora indicado ministro, e mais o ministro da Justiça, se eu não me engano, é isso. Não, e tem o Márcio França para portos e aeroportos. É isso. Então, os outros partidos, MDB, União... Meu Deus, como é que é o nome do... União Brasil, eu ia falar em União Civil, vê se pode. União Brasil, esses todos têm expectativa e a gente ouviu, né? O presidente eleito dizendo, olha, quem está na expectativa não perca as esperanças, porque ainda pode ser nomeado ministro. Agora, de quem se trata, até agora não se sabe. Ô Dora, antes de passar a palavra para o Coutinho, eu vou só fazer um contraponto aqui, porque eu acho que nessa questão da diversidade havia uma expectativa muito grande em cima disso, e em 2022 o que se espera no mínimo é paridade de gênero, e a gente tem 6 mulheres para 15 homens até agora, então expectativa bem grande em cima dos próximos 16 nomes a serem anunciados. Claro que a gente avança, né? Tem pessoas não brancas representadas, tem mulheres representadas, mas ainda muito diferente o número entre homens e mulheres, entre pessoas brancas e pessoas negras, então uma diferença grande aí na diversidade, só fazer essa pontuação, que eu estava com a expectativa lá em cima. Gabriela, mas você sabe por que eu não estava? Porque lá atrás, eu acho que ainda naquela fase de transição, teve uma hora que perguntaram ao presidente eleito se ele se comprometeria. Não, acho que foi em debate isso. Se ele se comprometeria com essa paridade, né? Entre homens, mulheres, e questão de gênero, questão racial, e ele disse que não iria se comprometer com isso, que não era por aí. Então, eu não estava com essa expectativa, mas acho que ainda vem, não haverá
essa paridade, assim, uma coisa tão igual, mas acho que vem mais gente por aí, até porque, gente, tem esses nomes, Marina Silva e Simone Tebet, o que será? Será? Se ficarem de fora, o que isso significa? Se entrarem, para onde vão? Essa para mim é a grande expectativa. E vamos ver, porque agora a equipe do presidente eleito não fez suspense, foi, como eu disse, soltando esses nomes aí que estão todos aqui contemplados nessa lista. Mas com relação aos que ainda faltam, pelo menos até agora, o presidente eleito diz que vai começar com a presidente do PT a tratar disso depois do almoço, ainda hoje, trata amanhã e depois disso experimentar o terno da posse e passar o Natal com a família e segunda-feira voltar para Brasília. Acho que segunda-feira ele ainda não anuncia, vamos ter que esperar até terça. E do campo político mesmo, me chamou a atenção no pronunciamento que o presidente eleito fez logo depois do anúncio dos ministros, quando ele exorta, né, as pessoas, faz um apelo à pacificação, mas que exorta as pessoas a derrotar o bolsonarismo. Ou seja, ele, como eu tenho notado em todos os discursos, que ele não deixa de falar do Jair Bolsonaro. Eu acho que isso aí é Lula escolhendo um adversário, que é um adversário bom para ele, né? Um adversário que acabou de ser derrotado, um adversário que tem muita rejeição. Então, esse ponto me chamou a atenção no pronunciamento logo após o anúncio. Dora, você já mesma disse que ontem já tinha um burburinho, né, um boato com relação ao vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, né? E o presidente eleito Lula disse que iria anunciar uma grande surpresa. Aqui na redação a gente já até achou que havia tido uma volta atrás, né, com relação a esse Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que não seria o Geraldo Alckmin, mas o Alckmin vai acumular os cargos de vice-presidente, que na história recente do nosso país não tem importância durante o governo, mas teve uma importância gigantesca, porque o vice-presidente acabou sendo por, acho que 3/4 das últimas eleições, o futuro presidente do país. Tem algum recado, você vê alguma coisa por trás nisso, do presidente eleito Lula ter anunciado o vice-presidente para ser um ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio? E tem uma pergunta do ouvinte, eu não sei se você vai saber responder, mas a gente pode juntos aqui tentar pesquisar. O Geraldo Alckmin vai acumular salários, Dora? Eu não sei como é que é isso, tem que optar, porque quando é deputado, quando é parlamentar, precisa optar, né? Sim. Mas não sei te dizer exatamente isso, não sei responder a essa pergunta. Agora, como o presidente eleito fez muita questão de dizer que não haverá um aumento significativo de gastos com esse aumento de ministérios, o que eu acho extremamente difícil, pode ser que o Alckmin abra mão de um dos salários. Combina muito com Geraldo Alckmin, né, se houver esse gesto. Agora, você perguntou se há alguma coisa por trás. Olha, eu acho que por trás, quer dizer, por que ele vai? Bom, primeiro, tem ali uma função. Algumas pessoas diziam ontem, mas não pode nomear porque é indemissível. Ora, mais ou menos, né? Porque se for o caso dele lá pelo meio do governo, precisar por algum motivo ceder o lugar, isso é muito fácil. Ele é vice-presidente da República, isso se combina, ele alega que prefere dar atenção a outras coisas e tem um problema pessoal e sai do cargo. Quanto a isso, eu não tenho dúvida. Mas me pareceu que aí o Alckmin foi aquele arranjo, porque já houve recusas. O presidente eleito citou uma, só que foi a do... como é que é o nome do empresário filho do José? Gente, acabei de esquecer, me ajuda aí. Da Fiesp, presidente da Fiesp. Josué. Josué, exatamente. Isso. Por isso que eu me confundo. Josué. E ele aí, o presidente, como para justificar, né? E não citou o presidente do Grupo Ultra, que recusou. Teve ali uma história que o Pércio Arida também não quis, para não dar aquela impressão que é uma solução de improviso. Acho que tem esse componente, mas, sinceramente, acho que isso não compromete em nada, né,
a gestão, a nomeação do Alckmin, o trabalho do Alckmin, dos comércios, cara, uma pessoa de São Paulo, inclusive, que é a economia mais forte do país. Acho que tudo combinado. Não veria nenhuma outra intenção. Se tivesse alguma coisa, seria só essa. Olha, vamos aqui colocar o Alckmin, porque essa história de ficar convidando e haver recusas, isso sim dá um certo desgaste, não é legal. É só pra gente dar o nome e sobrenome, Josué Gomes, né, que é o filho do José Alencar. Inclusive era ele, né, Dora, que a gente na redação falou, acho que o Josué Gomes acabou aceitando, quando o Lula começou a falar de temos uma surpresa, etc e tal, a gente não encarou aqui, e você também já disse isso, o Geraldo Alckmin como surpresa, mas seria uma surpresa se o Josué Gomes tivesse voltado atrás e aceitado o convite. Dora, obrigada. Coutinho, sabe o que eu achei? Até só um pouquinho, menino, por uns segundos eu achei que fosse a Simone Tebet. Olha onde foi a minha cabeça. Mais grande surpresa, tá certo? Eu fiquei Não, e esse é um nome que tá todo mundo esperando para ver o que vai acontecer, né? Então há muita expectativa. Exatamente. Eu não fiz ainda aquela projeção de quais os ministérios desses 16 que faltam, para onde ele encaixaria a Simone Tebet, mas aqui ao longo da programação a gente ainda vai fazer essa projeção para tentar imaginar onde ela vai ser encaixada. Mas... E se ela vai ser, né, Dora? E se ela vai ser, aí é que tá. Falam em agricultura, que tem a ver com ela, mas ela tem resistência no agro, no Mato Grosso do Sul, enfim, é um xadrez aí. Para mim, é esse mais interessante. O que vai acontecer? O arranjo do MDB.